Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para todo sempre. Este é o Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 14, versículos 6 a 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E ainda o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal terá de beber do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. E o fogo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé do Cristo Jesus. Estamos resumindo o que houve de importante sobre a vinda do Messias, aliás, anunciado desde Moisés, e tudo o que se fez para preparar o mundo para o segundo advento de nosso Senhor e Mestre Jesus. Vimos o que Wolff escreveu. No Iêmen, passei 6 dias com os recabitas.
não bebem vinho, não plantam vinhas, não semeiam. Vivem nas suas tendas e relembram as palavras de Jonadab, filho de Recabe. Em sua companhia estavam filhos de Israel da tribo de Dan, que residem perto de Terim, e esperam, em comum com os filhos de Recabe, a breve volta do Messias nas nuvens do céu. Também Taylor, no seu livro A Voz da Igreja, páginas 342 a 344, fala nos seguintes termos da ampla difusão do Advento. Em Württemberg, há uma colônia cristã com algumas centenas de membros que aguardam o breve advento do Cristo. Também outra de igual crença nas margens do Cáspio. Os Molokaners, grande corpo de dissidentes da igreja russa, a chamada igreja grega russa, que residem nas margens do Báltico, povo muito piedoso, de quem se diz, tomando a Bíblia por único credo, a única norma de sua fé, as Sagradas Escrituras, são também caracterizados pela expectativa do reino imediato, visível do Cristo sobre a terra. Na Rússia, a doutrina da vinda e reino de Jesus é pregada em relativa extensão e aceita por muitos da classe mais pobre. Tem sido extensamente agitada na Alemanha, em particular ao sul, entre os morávios. Na Noruega, mapas e livros sobre o advento do Cristo vêm circulando amplamente e a doutrina está sendo recebida por multidões. Entre os tártaros, isto é, a Tartária, prevalece a expectativa do segundo advento do Cristo. Publicações inglesas e norte-americanas sobre esta doutrina são enviadas para Holanda, Alemanha, Índia, Irlanda, Constantinopla, Roma e para quase todas as estações missionárias do orbe terrestre. Por sua vez, Fox, missionário escocês junto ao povo chamado Telugu, era um crente fervoroso, extremado na volta próxima do Cristo de Deus. James MacGregor Bertram, missionário escocês em Santa Helena, levantou clamor naquela ilha, fazendo muitos conversos e premilianistas. Pregou também nas estações missionárias da África do Sul. David Lord informa que uma grande proporção de missionários que saíram da Grã-Bretanha para tornar conhecido o Evangelho aos pagãos e que atualmente trabalham na Ásia e na África são milerianos. E Wolff, segundo seus diários, proclamou o breve advento do Senhor Jesus na Palestina, no Egito, na costa do Mar Vermelho, na Mesopotâmia, na Crimeia, na Pérsia, na Geórgia, através do Império Otomano, na Grécia, Arábia, Turquestão, Bukhara, Afeganistão, Caxemir, Indostão, Tibete, Holanda, Escócia, Irlanda, Constantinopla, Jerusalém, Santa Helena, e também a bordo no Mediterrâneo, na cidade de Nova York e a todas as denominações. Declara ele que pregou entre judeus, sírios, turcos, maometanos, persas, hindus, caldeus, sabeus, pregou a pachá, sheiks e chás, a Urgantes e Bukhara, a Grécia, e todos receberam as suas
pregações extraordinárias sob o segundo advento do Cristo de Deus. Desse trabalho formidável, disse o jornal Investigator: ninguém talvez tenha dado maior publicidade à doutrina da segunda vinda de Jesus do que este conhecido missionário. E onde quer que ele vá, proclama abertamente o próximo advento do Messias com toda a glória e todo o poder. Andrews, na sua obra As Três Mensagens do Apocalipse, páginas 32 a 35, escreve o seguinte a respeito da mensagem que estamos agora estudando: ninguém pode negar que foi dada esta advertência mundial de juízo breve, isto é, de próximo julgamento. Os tempos chegaram. A natureza da evidência aduzida em sua defesa chama agora a nossa atenção como fornecendo o mais concludente testemunho de que foi mesmo uma mensagem do céu. Demonstrou-se estarem já realizadas nesta geração as grandes linhas gerais da história profética do mundo. A grande cadeia profética de Daniel, capítulo 2, assim como as dos capítulos 7, 8, 11 e 12, todas estão já cumpridas. Diga-se o mesmo da descrição profética de Jesus acerca da dispensação cristã. Basta ver o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, segundo São Marcos, capítulo 13, segundo São Lucas, capítulo 21. Mostrou-se que os períodos proféticos de Daniel 7, 8, 9 e 12, Apocalipse 11, 12 e 13, se harmonizam perfeitamente com esta proclamação e a apoiam. Os sinais nos céus, na terra e no mar, na igreja e entre as nações, dão um testemunho uníssono em favor da advertência que Deus dirigiu à família humana. Confrontar o profeta Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 26. Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 36. E ainda, São Paulo, a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. A segunda epístola de São Pedro, capítulo 3. E neste mesmo Apocalipse, como já vimos, capítulo 6, versículos 12 e 13. E além do poderoso aparato de evidência sobre o qual esta advertência está baseada, o grande derramamento do Espírito de verdade relativo a esta proclamação põe o selo do céu na sua esplendente verdade. A advertência de João Batista, que devia preparar o caminho para o primeiro advento de Jesus, foi de curta duração e uma extensão limitada. A cada testemunho profético que apoiava a obra de São João, temos vários que apoiam a proclamação do próximo advento do Cristo. São João não tinha o auxílio da imprensa para divulgar a sua proclamação, não tinha também a facilidade dos carros de Naum. Era um homem humilde, vestido de pele de camelo, e não operava milagres, como diz o Evangelho. Se os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si próprios, não sendo batizados por João, quão grande deve ser a culpa dos que rejeitam a advertência enviada por Deus
para preparar o caminho do segundo advento do Filho unigênito. Mas aqueles que esperavam Jesus em 1843, 1844, sofreram uma grande decepção. Este fato constituiu para muitos motivo bastante para negar a mão de Deus nessa obra. A igreja judaica ficou decepcionada quando, no fim da obra de João Batista, se apresentou Jesus como prometido Messias desde Moisés. É incrível. E os discípulos ainda mais tristemente ficaram decepcionados quando aquele que esperavam libertasse Israel foi preso, foi morto e depois da sua ressurreição, quando ainda esperavam que ele restituísse de novo o reino a Israel, tiveram outra decepção ao compreenderem que ele ia voltar para o Pai e que eles haviam de ser abandonados por um longo tempo de angústia e tribulação. É sempre assim. A história se repete. O Apocalipse também, os símbolos se repetem conforme as épocas. Aí cabe perfeitamente a LBV e cabe perfeitamente o irmão operário. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Infelizmente a maioria não entende essas coisas. Temos que deixar o tempo passar. E como diz André Luiz, o tempo não marcha em vão. Mas a decepção não prova jamais que Deus não mantenha sua mão a conduzir o seu povo. Devia levá-los a corrigir os seus erros, a vencer os seus pecados, jamais abandonar a sua confiança na divina proteção. Foi por causa das decepções continuadas que os filhos de Israel sofreram no deserto e tantas vezes negaram a presença de Deus. São-nos apresentados como um aviso para que não caiamos no mesmo exemplo de incredulidade. Mas deve ser evidente para todo estudante das Escrituras Sagradas que o anjo que proclama a hora do juízo de Deus não dá a última mensagem de misericórdia. O Apocalipse, no seu capítulo 14, apresenta outras duas proclamações posteriores antes do fim da provação humana. Este fato por si só basta para provar que a vinda de Jesus não tem lugar sem que a segunda e terceira proclamações sejam devidamente acrescentadas à primeira. O mesmo pode também ver-se no fato de que, após o anjo do capítulo 10 ter jurado que não haveria mais tempo, é anunciada outra obra de profetizar perante muitos povos e nações, por onde compreendemos que o primeiro anjo prega a vinda da hora do juízo de Deus, isto é, prega o término dos períodos proféticos, e que este é o tempo em que ele jura não haver mais tempo. O juízo começa necessariamente antes da volta de Jesus, porque ele vem executar o juízo. São Judas Tadeu, versículos 14 e 15, porque São Judas Tadeu tem um capítulo só. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E ao toque da última trombeta, confere a imortalidade a todo aquele que é justo e passa por alto todos os ímpios do mundo.
Portanto, o juízo investigativo precede a execução do mesmo pelo Redentor. Compete a Deus Pai presidir a esta obra investigativa, como está anunciado no profeta Daniel, capítulo 7, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Neste tribunal, o Filho termina sua obra como único sumo sacerdote e é coroado rei. Daí vem a terra executar as decisões do Pai. É esta obra de juízo pelo Pai que o primeiro anjo apresenta neste Apocalipse. O grande período de 2.300 dias, que era o período mais importante na indicação do tempo definido naquela proclamação, estende-se até a purificação do santuário. E purificação do santuário não é a purificação de qualquer parte da terra, mas que é a última obra do nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial, antes da sua vinda à terra, já foi claramente mostrado neste programa. Basta recordar o que está em Daniel, capítulo 8, versículo 14. E compreendemos que enquanto tem lugar a obra da purificação do santuário, é que a última mensagem de misericórdia é proclamada aos homens. Ver-se-á, portanto, que os períodos proféticos e a proclamação baseada sobre eles não se estendem até a volta do Cristo de Deus. Que o erro feito pelos adventistas em 1844 não foi no tempo, demonstrou-se pelo argumento sobre as 70 semanas, os 2.300 dias do profeta Daniel, capítulo 9, que foi na natureza do acontecimento a ocorrer no fim desses dias, mostrou-se no argumento sobre o santuário, também em Daniel, capítulo 8. Supondo que a terra era o santuário e que a sua purificação devia realizar-se pelo fogo, ao se manifestar o Senhor desde o céu, esperavam naturalmente o aparecimento de Jesus no fim dos dias. Vejam bem, pela sua má compreensão e interpretação deste ponto, sofreram uma decepção tremenda, embora tudo que a profecia declarava e tudo que lhes estava indicado esperassem, teve lugar nesse tempo com uma exatidão absoluta. Começou então a purificação do santuário, mas este fato não trouxe o Cristo à terra, porque a terra não é o santuário. Sua purificação não implica a destruição do mundo, porque é realizada com o sangue de uma oferta de sacrifício e não com fogo. E aqui estava o amargo daquele famoso livrinho para a Igreja de Deus. Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Aqui estava a vinda de um como filho do homem, não a esta terra, mas ao ancião de dias. Profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aqui estava a vinda do esposo para as bodas, segundo a parábola das 10 virgens, como vemos no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 25. Falamos então do clamor da meia-noite dessa parábola no verão de 1844. As virgens loucas disseram às virgens prudentes: dai-nos do vosso azeite, nossas lâmpadas se apagam. Mas as virgens prudentes responderam: ora, ide comprai para vós. Então elas, indo comprá-lo, o esposo chegou.
Não se trata aqui da vinda do Cristo à Terra, porque é uma vinda que precede as bodas. Esta vinda, na parábola, deve, portanto, ser a mesma que a do ancião de dias de que nos fala o profeta Daniel. Capítulo 7, versículos 13 e 14. E as que estavam preparadas foram com ele para as bodas e a porta se fechou. Depois do esposo vir para as bodas, há um exame dos convidados para ver quem está em condições de participar da festa, segundo a parábola de Jesus, Mateus capítulo 22, versículos 1 a 13. Como último ato antes das bodas, o rei vem ver os convidados para verificar se todos estão convenientemente trajados com as vestes nupciais. E todo aquele que, após o devido exame, é achado com as vestes e aceito pelo rei, nunca mais perde suas vestes, porque está certo da imortalidade pela salvação. Mas esta questão da aptidão para o reino pode apenas ser determinada pelo juízo investigativo do Senado. Vocês estão preparados? Nós estamos preparados? Estaremos todos com as vestes nupciais em ordem? Eis a grande pergunta. Se Jesus voltasse agora, vocês poderiam recebê-lo? Poderiam ir ao encontro de Jesus? Pergunta com que encerramos o capítulo de hoje. Jesus está voltando. Estejamos preparados para a sua volta, porque pode ser a qualquer momento. Que a paz de Deus esteja com todos, para todo sempre. E viva Jesus!